Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa amiga desta manhã com aqueles que desejam sintonizar com os teus sublimes ensinamentos, formulamos as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se propõe realizar encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se repletos das mais sublimes possibilidades. Que o Mestre Excelso nos abençoe a todos. Aos ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos garante o áudio e a sonoplastia do programa Sementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. Veremos a questão número 845 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje terá resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte André Luiz, do Centro Franca. Ele perguntou à equipe do Idefran: as enfermidades orgânicas, isto é, que acometem o corpo físico, com as mais graves e as mais leves, assim como as de difícil diagnóstico também, têm implicações espirituais e, por conseguinte, obsessivas? Meu caro André Luiz, saberemos isso daqui a pouco. Aguardemos, portanto. Ouvintes, hoje, neste programa, haveremos de cumprir o indeclinável dever de registrar a nossa singela homenagem, que não seria de outra forma senão a de externar o nosso profundo reconhecimento e gratidão ao saudoso companheiro Olavo Rodrigues, que deu origem ao programa Sementeira Cristã. É momento oportuno para homenagearmos a memória do nosso sempre lembrado Olavo Rodrigues, o pioneiro da divulgação do Espiritismo em Franca e região, precedido apenas do igualmente inesquecível José Marques Garcia, que no plano da divulgação espírita fundou o já quase nonagenário jornal A Nova Era. É por isso, e com muita razão, que juntamos nós, estes apresentadores,
toda a equipe do Idefran e por certos ouvintes que nos acompanham, em atitude de profundo reconhecimento à memória do nosso homenageado e a quantos com ele ombrearam na realização dos meios de divulgação do Espiritismo que avançam tempo afora. É o cumprimento de uma tarefa sublime, qual a de dar a conhecer os ensinamentos de Jesus revivecidos na doutrina consoladora. Um desses meios de inequívoca expressão realizadora, no sentido da divulgação doutrinária, são as ondas do rádio e da TV. Mas aqui, particularizando no nosso caso, temos o que já consideramos uma humilde contribuição. O programa Sementeira Cristã, atualmente com 1 hora de duração, apresentado todos os domingos, chova ou faça sol, pelas ondas da Rádio Imperador. Graças à boa vontade de uma dedicada equipe do Idefran, incluindo estes apresentadores, todos humílimos aspirantes a operários do Evangelho. A Olavo Rodrigues, portanto, que desde agosto de 1952 conduziu este programa, que nos cumpre levar adiante na condição de continuadores de uma obra que transcende as preocupações meramente humanas. Portanto, as nossas melhores vibrações de paz, de felicidade, ao idealizador e realizador deste canal de divulgação do Espiritismo. Que, na plenitude espiritual, esteja o Olavo fazendo luz aos nossos esforços, na qualidade de quem acendeu um bendito farol, para espargir as luminâncias da doutrina que consola porque esclarece. E sendo hoje Dia dos Pais, que este também seja um motivo justo, tanto é o mérito do nosso querido Olavo Rodrigues, que o homenageamos também condição de pai. Na condição de pai, meus queridos ouvintes, nesse dia consagrado aos pais, então são datas que, como muitas, a humanidade atribui importância especial. Também os pais merecem um dia para serem homenageados. Mas este programa aproveitará o ensejo para tecer considerações que julga indispensáveis na condução de uma família, tanto quanto ao respeito que os filhos devem consagrar aos genitores, a quem devem o imenso e sublime crédito de os haverem recebido para cumprimento de compromissos intransferíveis. Pais presentes e ausentes, nós os reverenciamos neste dia que lhes é consagrado, rogando ao Criador os louros que merecem. Compreendemos que não se podem afastar os princípios de causa e efeito da lei inderrogável, contudo, com a fé que nos anima, voltamo-nos para a misericórdia divina, na súplica de bênçãos aos pais lembrados e aos pais esquecidos. Aos pais de amor e aos pais indiferentes. Aos pais que representam colunas de empreendimentos terrenos e aos pais moralmente estruturados nos valores transcendentes da alma. Aos pais que jazem nos calabouços das viciações humanas e aos pais ricos de espírito, mas pobres de recursos da matéria. Aos pais mártires do amor, centro de abençoadas convivências em família. Aos pais angustiados pelos desatinos de filhos rebeldes e aos pais angustiados na renitência ou na agudeza da enfermidade de filhos amados. Aos pais distantes e aos pais próximos. Aos pais de trabalho honesto e aos pais que se conflitam entre a própria honestidade e a infância do trabalho necessário. Aos pais de filhos presentes e aos pais de filhos ausentes. Aos pais que a viuvez desdobrou em santuário de amor materno, e aos pais que buscam na indignidade dos restos recusados o único engambelo dos filhos famintos. Suplicamos ao Senhor da vida bênçãos aos pais envoltos no conforto do bem-querer e aos pais mergulhados no amargor da ingratidão.
aos pais que são pais dos filhos e da mãe de seus filhos, aos pais, filhos dos próprios filhos. O assunto vai continuar, mas agora um tempo para a nossa música espírita. Sendo hoje Dia dos Pais, escolhemos de autoria de César Tucci nas vozes de Júlia Sartori e Beatriz Sartori, Paiê. Quero correr pra te alcançar, vou te seguir na condução. E se isso não adiantar, eu vou gritar para chamar sua atenção. Vou ter que dar um jeito de aparecer no telejornal. Vou escrever pra você ler lá na Gazeta ou na revista semanal. Pai, eu te amo. Oh pai, vê se me escuta, esquece a luta, vamos jogar um futebol. Vem cá, me dá um abraço, quero seus braços, como se fosse um cachecol. Oh pai, vê se me escuta, esquece a luta, vamos jogar um futebol. Vem cá, me dá um abraço, quero seus braços, como se fosse um cachecol. Quero correr pra te alcançar, vou te seguir na condução. E se isso não adiantar, eu vou gritar para chamar sua atenção. Vou ter que dar um jeito de aparecer no telejornal ou escrever pra você ler lá na Gazeta ou na revista semanal. Oh pai, vê se me escuta, esquece a luta, vamos jogar um futebol. Vem cá, me dá um abraço, quero seus braços, como se fosse um cachecol. Oh pai, vê se me escuta, esquece a luta, vamos jogar um futebol. Vem cá, me dá um abraço, quero seus braços, como se fosse um cachecol. Vem cá, papai. Senhor, abençoa todos os pais, aos pais que agora revezam com os que lhes foram pais no passado, os papéis da redenção que é sua, aos pais que no mundo do espírito se preparam para serem filhos e fazerem do pai o modelo que lhes felicitem no amor de pai. Faze, Senhor, que todos os filhos se lembrem de que um dia, antes de concebidos na intimidade materna, suplicaram aos pais que lhes recebessem na convivência educativa e reconciliadora. Faze, enfim, Senhor, que todos saibamos compreender a trama do destino que nos une uns aos outros nos contornos familiares ante os sublimes desígnios da lei de amor. Meus ouvintes, no que concerne à educação de filhos, com vistas à reciprocidade afetiva de quem um dia foi subserviente à autoridade paternal, temos na questão número 208 de O Livro dos Espíritos uma grande lição dada pela espiritualidade codificadora do Espiritismo. Dizem eles que os espíritos dos pais exercem sobre os filhos uma influência importante, antes e depois do nascimento do filho. Explicam que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa importante, pela qual haverão de dedicar-se com empenho para que não falhem. Sobre a questão de certos pais bons e virtuosos nascerem filhos de natureza perversa, nos quais as boas qualidades dos pais não se repetem, eles esclarecem que um mau espírito pode pedir pais bons,
na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um rumo melhor. E frequentemente as leis divinas favorecem esse sublime desejo. Se um pai não pode pedir um bom espírito para o corpo do seu filho que deverá nascer, em lugar de um espírito inferior, pode ele, todavia, pedir auxílio espiritual, no sentido de melhorar aquele espírito que haverá de reencarnar como seu filho. Pelos esclarecimentos que nos foi dado pelo o Livro dos Espíritos, nas questões já citadas, ficou evidente que uma família se reúne para reajustes necessários entre aqueles que a compõem. Assim, um filho vem para ser educado pelos pais que escolheu, ou melhor dizendo, pelo lar para o qual ele foi atraído pela necessidade intransferível de reconciliação. É assim que os filhos que amam atendem os pais em todos os seus desejos de realização familiar, enquanto os filhos que reencarnam com vistas à reconciliação necessária nem sempre são tão amáveis e tão amados. As leis divinas, contudo, estabeleceram que os pais sejam os primeiros a promover a iniciativa da reconciliação ao receber o filho sob os seus cuidados. O filho recém-nascido nada mais é do que um espírito velho, porém condicionado de tal forma pelo papel da reencarnação que aceita incondicionalmente toda e qualquer atitude paterna e materna que vise a encaminhá-lo para o bem. Assim, os pais felizes, entre os que amam, têm o seu contraponto na existência de pais que, por negligência ou desinteligência, falharam na formação do caráter do filho, que, por sua vez, será também infeliz. No programa Sementeira Cristã, o momento musical mediúnico, autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás e na voz de Magali, Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho. Num dia consagrado aos pais, nada mais necessário que esclarecimentos confortadores a respeito da existência de filhos odiosos ou indiferentes. É que existem 3 tipos de famílias. A família meramente material, em que a união do tronco familiar se dá por interesses materiais. A família espiritual,
cuja reunião impositiva se dá por necessidade de ajustes entre credores e devedores, isto é, onde não há amor, e a família espiritual, cuja reunião se dá por atração afetiva, por amor. É necessário, por isso, que todos os pais se inteirem das causas pelas quais se acham responsáveis por espíritos que renascem sob seus cuidados. Se amam incondicionalmente, é porque já se amavam em vidas passadas. Se odeiam, fazendo-se difícil a convivência, é porque não se deram conta da necessidade de aproveitarem a oportunidade sublime de se reconciliarem, meio infalível pelo qual reencontrarão no futuro imantados pelo amor. Portanto, os pais de hoje que se felicitam por ter filhos amados e que amam, que lhes recebam os beijos e abraços carinhosos. E os pais que se distanciaram dos filhos em função da indiferença com que se houveram nos seus anos de convivência, que perdoem os seus filhos, que não sabem amar, por haver-lhes faltado professores de amor. É assim, meus caros ouvintes, pais e filhos, que uns compreendam os outros, lembrando-se de que a lei de Deus, sábia e justa, instituiu que houvesse um núcleo familiar na condição de cadinho, capaz de depurar as almas a ponto de se amarem como convém à felicidade definitiva. Que os pais não se exasperem se seus filhos não os compreendem, posto que o contrário é que é racional, ou seja, a compreensão dos filhos depende incondicionalmente da compreensão dos pais. Que não lastimem os pais ausentes se seus filhos não se lhes fazem presentes. Há um princípio da lei divina que, implacável e si mesmo, instituiu que a cada causa corresponderá sempre um efeito. Portanto, o que nos resta em tais situações tristes e angustiosas é o perdão incondicional, que garantirá o bem-estar tão só pela felicidade do desejo do bem, principalmente alguém que se lhe vincule pelas vias da consanguinidade que, se ainda não o é, um dia lhe será efetiva, ou melhor, afetiva. A lei divina, sábia, justa e perfeita, dispõe ao homem dotado de consciência das coisas todos os elementos indispensáveis ao cumprimento do seu mais transcendente propósito, que é o da perfeição, implicando na busca do cumprimento desse sublime desiderato a realização da felicidade efetiva e verdadeira. Assim, pais e filhos serão sempre felizes se entenderem implicados no compromisso da reconciliação. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br.
Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Já que o Dia dos Pais nos propicia considerações sobre a conduta de pais e filhos, é-nos de grande valia o que nos diz Allan Kardec no seu livro Que é o Espiritismo, no capítulo 3º. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? A resposta, Nara, está lá. É que o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas, são o resultado do progresso intelectual. Mas por que dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e outro não? Um bom e outro mau? Por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo? E o de um tolo, muitas vezes, um homem de gênio? E a resposta é que se trata de um fato que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de maneira alguma da alma dos pais. Se assim fosse, em virtude do ditado que diz que a parte é sempre da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitiriam o princípio das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas a alma é independente uma das outras. E aí vem outra questão. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais? A resposta diz que os espíritos se ligam por simpatia e o nascimento em tal ou qual família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais que têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos, e para estimulá-los nesse desiderato, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso submetidos a situações moralmente desconfortáveis à guisa de punição. E por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros e muitas vezes para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado um mau filho, porque também ele o foi. A outro é dado um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram ante a lei de causa e efeito e se corrijam. Assim, meus caros, se somos pais, o somos depois de sermos filhos. Razão bastante para considerarmos na mais alta conta a missão paterna, procurando superar todas as dificuldades familiares. Nós, apresentadores deste programa e, por certo, toda a equipe do Idefran e da Rádio Imperador, somos devedores de gratidão a Deus e a Jesus pelas famílias que formamos, aureoladas pela felicidade das melhores relações entre pais e filhos. Que Jesus nos abençoe a todos.
No Sementeira Cristã, sessão em nossa dimensão, com a apresentação do companheiro Vicente Benatti. Primeiro Congresso Jurídico Espírita Brasileiro. Desafios ético-morais. Caminhos para os avanços público e privado. De 5 a 7 de setembro, Brasília, Distrito Federal. Garanta sua vaga. Convite é da AME Franca, Associação Médico Espírita de Franca. Terceira Semana Espírita de Patrocínio Paulista, de 8 a 12 de setembro. Horário sempre 20 horas. Dia 8, Dr. Eliseu Florentino Mota Júnior, Franca. O que é a morte? Dia 9, Dr. Rodolfo Moraes Silva, Consequências espirituais do suicídio. Dia 10, Ivo Indiano Oliveira, Por que sofremos? Dia 11, Manuel Teodoro Franca, A mensagem do amor. Dia 12, Confraternização Espírita de Patrocínio Itirapuã. Das 14 às 17 horas, estudo sobre a mediunidade. Eduardo Guimarães, Niterói, Rio de Janeiro. Local, Centro Espírita Corina Novelino, Rua Coronel Messias Rosas, 5317, Itirapuã. Em patrocínio, o local será o Centro Espírita Cristo Consolador, Rua Tenente Joaquim Cândido, 1150, Vila Ípica, Patrocínio Paulista. Dona Geomar está fazendo uma palestra dia 16, no Esperança e Fé. Saudações ao Dia dos Pais. Confraternização, felicidades, progressos mil. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Vamos ouvir outra mensagem que o espírito do Gabrielzinho dirigiu aos seus familiares queridos, detalhando situações que o envolveu na sua nova experiência no mundo dos espíritos. Mas afirma seguro de que o amor, o apoio de uns para com os outros, principalmente de quem mantém os mais estreitos vínculos afetivos, é verdadeiramente a base que nos movimenta no rumo do mais alto. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu querido pai, minha querida mãe, renovo minhas preces a Deus, rogando para que a bênção da paz esteja conosco. Estou aqui tentando manifestar-me. Não é fácil. Pelo menos por agora, não tenho recursos para exprimir-me com o desenvolvimento que desejava. Muitas vezes, li mensagens de amigos desencarnados que se declaravam auxiliados na grafia das notícias enviadas para os entes queridos e hoje estou na mesma situação. Não sei se posso exteriorizar o que sinto. As palavras são feitas para imagens já positivamente conhecidas e aceitas pelo senso geral. E agora o mundo em que me vejo, dentro de mim, está renovado na base de emoções e sensações que os conceitos terrestres não conseguem definir. Perdoe-me se escrevo de maneira insatisfatória. Não há outra saída. É preciso rogar-lhes serenidade no íntimo da alma, tanto quanto já conseguimos aparentar. Calma por fora. Compreendo, pais queridos, somos como somos, caminhando para o que nos cabe ser. Venho pedir-lhes me auxiliem com os pensamentos de real aceitação. As lágrimas que ocultam de um para o outro, as indagações que formulam a sós, com o receio de se ferirem na fé que nos alimentam, chegam a mim de modo claro e indescritível.
Existe um fio mental entre os que se amam profundamente, ligando os assuntos da vida, tanto quanto a se estenderem para o além, sob as barreiras da morte. Sei quanto interpelam os poderes que nos governam sobre nossa inesperada separação, e ouço-lhes as perguntas e as observações, quando se isolam um do outro para buscar-me a lembrança, seja numa foto ou numa página escrita, nesse ou naquele contato, nessa ou naquela recordação. Agradeçam o apoio que me oferecem, porque sem meus pais queridos, ignoro o que teria sido de mim. Entretanto, rogo-lhes paciência e coragem. Não admitiam pudesse alguém evitar aquele assalto violento das forças enfermiças que me separaram do corpo. Aquela indisposição que parecia ligeira tomou vulto de repente, quando o papai se esforçou para que me expressasse ou dialogasse com mais ânimo. Notei que esmorecia. Minhas sensações por dentro de mim estavam intactas. Ouvia tudo o que se falava em derredor de meu leito. Reconheci que me transportavam para socorro no rumo do amparo hospitalar. No entanto, a pouco e pouco, entrei num sono profundo de que não podia me desvencilhar. Quanto tempo estive assim, não sei ainda. Minha memória abrange apenas a metade das horas claras do dia, naquela quinta-feira de luta. O resto ainda não sei, a não ser que acordei numa sala de tratamento com a cabeça enfaixada. Chamei por meu pai, por minha mãe, pedi o apoio de alguém que me esclarecesse sobre as ocorrências que não tinha consciência, mas um enfermeiro me advertiu que fora cirurgiado por um médico, o Dr. Mário Gatti. Lembrei-me de que esse benfeitor já não era da terra e asserenei-me quanto pude. Um pouco mais tarde, tomei contato com um amigo da medicina que me amparava, além do outro benfeitor que se identificou como sendo outro médico, o Dr. Guilherme da Silva. Aconselharam-me, esclareceram-me que a meningite fora patente em meu caso, com todo o seu impacto fulminativo. Entretanto, além disso, trazia em meu cérebro estruturas complexas que haviam exigido trabalho operatório. Melhorei gradativamente. No entanto, à medida que me normalizava, passei a escutar mamãe a chorar e a chamar-me. Com os dias, ouvi mais e escutei meu querido pai articulando ideias e frases tristes. Peço-lhes, quanto possível, lembrem-me trabalhando e estudando a vida. Não há morte. A existência na Terra é uma internação e estabelecimento de ensino. Somos aí professores e alunos uns dos outros. O horário da escola é igual para todos, no mesmo universo de minutos para cada um. E o corpo, obedecendo às mesmas leis de formação nos vários climas do mundo, é uma espécie de uniforme, identificando a condição temporária de todas as criaturas. Papai, alegre-se e recorde-me aprendendo ao seu lado. Mamãe, regozije-se e memorize a nossa união e a nossa felicidade no lar. Quanto puderem, ajude-me com pensamentos de fé e segurança
otimismo e elevação. Chorar, sim, mas de alegria, para agradecer a Deus o que temos recebido. Estou apenas em outro educandário, onde vou retomando meu curso de conhecimento superior, no qual progrido dificilmente, porque as emoções me prendem às aflições de casa. Amigos daqui, como sejam Marcondes, Servilho, Souza e tantos outros, me abrem portas abençoadas às novas lições em que vou tomando maiores contatos com a vida e comigo mesmo. Digam à Terezinha, ao João Batista, ao Dr. Wilson, ao Nicolau, ao Alcides, ao Tamacia e aos nossos companheiros de estudo que eles todos estão no caminho certo. É preciso estudar mais para servir melhor. Aqui, a luta construtiva é sempre mais bela. E com essa luta desejo preparar-me a fim de ser útil. Dos familiares queridos, 2 irmãs me visitam e me auxiliam sempre que podem. Nossa irmã Josefa e nossa irmã Isabel. Espero melhorar faculdades e recuperar sentidos obliterados pelas recordações mais intensas do corpo, a fim de elevar o meu singelo campo de ação. Peço-lhes, não creiam, fossem meus queridos pais, talvez exigentes comigo nos processos de educação. Sou feliz, buscando a felicidade que me doaram pelos exemplos, pelo carinho, pelo apoio e pela dedicação. A saudade é um espinho a ferir-me, mas com a bênção de nossa união e paz em família, melhorarei cada vez mais, a fim de sermos cada vez mais felizes. Papai querido e querida mamãe, a força termina no lápis, assim como se apaga um engenho, não mais sustentado pelo mesmo padrão de energia. Não estou cansado, mas o tempo e os recursos do intercâmbio estão para mim esgotados. Continue orando por mim. A prece por nós, que estamos deste outro lado, é uma luz que nos clareia e um calor abençoado que nos reaquece. Por ela sabemos com mais certeza que o nosso amor nunca morre. Beijo-lhes as mãos queridas e despeço-me no papel, de modo a continuar em nosso diálogo de coração a coração. Pais queridos, recebam um abraço iluminado de carinho e saudade, de devotamento e gratidão, com todo o amor do filho reconhecido, sempre e cada vez mais reconhecido. Gabrielzinho. Um livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem não é um livro, é um clube, né, de livro espírita. Consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra o clube do livro espírita mais completo que existe na nossa região. Ele oferece aos associados 4 opções. Essas opções são mensais. São romance, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens
infantil, etc. O associado pode retirar seu livro mensal obrigatório ou os 4 livros do mês, se desejar, por apenas R$ 15 cada um, se retirado no Idefran. Se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$ 3. O associado pode também adquirir sobras de meses anteriores, pelo mesmo valor do clube. Outra vantagem é a de o associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do Idefran. Quem reside fora de Franca, ligue área 16 3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br para saber como fazer para receber os livros em sua cidade. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia, cuidando dos sistemas de sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje a resposta vai para a indagação formulada pelo nosso prezado ouvinte André Luiz, do Centro de Franca, nos seguintes termos. As enfermidades orgânicas, isto é, que acontecem e acometem o corpo físico, como as mais graves, as mais leves, assim como as de difícil diagnóstico, também têm implicações espirituais e, por conseguinte, podem ser obsessivas? Meu caro André Luiz, é o nosso companheiro Euri Carvalho que volta para, em gravação, responder a sua pergunta. Meu caro André Luiz, começo a minha resposta à sua indagação recomendando-lhe a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, no item Bem-aventurados aflitos, quando Kardec, em seus comentários, nos esclarece sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. No que diz respeito às enfermidades, podemos classificá-las também como tendo a sua causa na existência atual, quando então cometemos excessos como a gula, o alcoolismo, o tabagismo e outros vícios, que, sem dúvida, acarretam consequências danosas para a nossa saúde. Outros abusos, como noitadas, desequilíbrios emocionais, ataques nervosos, violência, raiva, inveja, tudo isso pode redundar em perturbações orgânicas, manifestando-se através de diversas enfermidades. As causas, pois, dessas doenças são atuais e a sua origem nos excessos, vícios e indisciplinas que cometemos. Outros pequenos distúrbios, comuns em nossa vida, mas de pouca ou quase nenhuma gravidade, como as gripes, resfriados, fadigas, são pertinentes à fragilidade da matéria que constitui o nosso organismo. Já as doenças graves, como o câncer, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, os transtornos mentais de toda a ordem, esses são os males que, se você procurar a causa na existência atual, você não irá encontrá-la, pois ela está localizada em nossas vidas anteriores, quando então
Cometemos abusos e deslizes com tal gravidade que lesionamos o nosso perispírito. Por exemplo, se usamos mal a nossa inteligência, afrontando a lei divina, maculamos o nosso cérebro perispiritual e numa próxima reencarnação nasceremos com alguma dificuldade mental. O mesmo ocorrerá com qualquer órgão vital prejudicado por nossos vícios e indisciplinas. É a lei de causa e efeito cumprindo o seu desiderato. Mas como explicar a enfermidade de difícil diagnóstico? Pode ela ter como causa as dificuldades do próprio espírito? Ou pode ser fruto da ação de espíritos que lhe não são simpáticos? As duas situações, meu caro, estão corretas. A causa da enfermidade de difícil diagnóstico pode estar nas imperfeições e deficiências do próprio espírito, como também pode ser efeito da ação maléfica de espíritos, que, considerando-se nossos inimigos, querem nos prejudicar, ou que, em se aproximando de nós, até por afinidade, e sem a intenção de nos querer o mal, pode transmitir-nos toda a sensação das enfermidades que ainda trazem no seu perispírito. Essa ação, persistente e progressiva, praticada por espíritos, pode acarretar-nos um processo obsessivo. E quando se chega a esse estado, acusamos os sintomas, sofremos dores e incômodos, chegamos a ficar impossibilitados para o trabalho, sem conseguir determinar as causas dessa enfermidade. Procuramos médicos das mais diversas especialidades, fazemos baterias de exames, sem que o nosso organismo acuse nada. Nesses casos, então, fica claro que os males que sentimos, a causa está na ação maléfica de espíritos obsessores. O tratamento deve ser procurado nos recursos que a doutrina espírita nos oferece, como o passe, a água fluidificada, o culto do evangelho no lar e, principalmente, a transformação moral que implica em mudança de hábitos, atitudes e comportamento do indivíduo. Pode também ocorrer, nessas circunstâncias, a somatização dessas influências, acarretando para o organismo uma enfermidade de fato. Mas, meu caro amigo, antes de encerrar, é importante ainda registrar os conhecidos casos da autoobsessão. Kardec, em Obras Póstumas, nos diz que o homem é um obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. A esse respeito, relata-nos Sueli Caldas Schubert, em seu livro Obsessão e Desobsessão, que esses indivíduos são doentes da alma. Percorrem os consultórios médicos em busca de diagnóstico impossível para a medicina terrena. São seus próprios obsessores. Hipocondríacos, vivem voltados para si mesmos, dramatizando ocorrências as mais corriqueiras e sofrendo por antecipação situações que muitas vezes não existiriam, não fosse o seu forte desejo de que elas existam. Para esses casos, a indicação não poderia ser outra, senão o consultório do psiquiatra ou do psicólogo e o tratamento espiritual. Finalmente, meu caro amigo, concluímos que todos os nossos males, físicos e morais, encontram a sua causa na inferioridade e imperfeição do nosso espírito. Um bom domingo a todos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN,
Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone DDD 16 3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Com este lembrete do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.